Então, daí a gente não comeu nada, mas até outra semana eu venho. Mas amanhã eu vou entrar online. A Vanessa fala um pouquinho, mas ela é legal. Parece que é legal. Mas eu acho que não é. Ai, eu não disse, não eu acho que é. Começou já? Tá começando. Oi, Agora, ela é legal, mas ela não vai. Deu. Aí olha eu bem na frente, não, né? Não parece que eu vou. E aqui atrás do chocolate. Chegou bem na sua parte, fica à vontade, prazer só isso. Prazer. Ó, esse aqui é a listinha para levar para casa, tá? Então, talvez não dê para fazer todo. Então, na aula passada, foi vir aqui. Na aula passada, eu dei a primeira parte, tá? Para vocês. E aí tem um errinho ali no slide que eu estava discutindo com o Luiz hoje, quando eu dei uma linha particular para ele. Abra, então, a imagem que eu coloquei ali no grupo do WhatsApp. Não sabe aí. Pode ser direto, mas eu acho que o salário vai ficar melhor por ele. Tranquila. Ah, eu vi isso mesmo, tá? Quando eu fui estudar, eu fiquei meio assim. Acontece. O cara começou a bater. Essa imagem eu tirei de um livro, tá? E ali o carbono que está aparecendo, uma dupla ligação com oxigênio ali, tá? Peraí, como? Aqui eu botei no grupo, uma vezinho. Aquele carboninho que está fazendo uma dupla ligação com oxigênio, tá? É uma imagem do livro, eu acho que ali o livro se perdeu, pintou de azulzinho, tá? E ali é um carbono saturado, não é um carbono insaturado, tá bem? Então, isso é de acordo com o que eu dei na última aula, nos slides da última aula, e agora você segue o baile na aula de hoje que eu já coloquei ali, fechou? E se pedir para classificar isso aqui, classifica como saturado. Saturado. Aquele carbono ali. Mas tem dupla ligação, não tem? Entre carbonos? Tem. Então a cadeia vai ser insaturada. Cadê o passador de slides? Passador de slides. Será que não está na sala do técnico? Eu comi uma sanduíche natural. Eu nem sei o que é isso. Bora só cortar, né? Pra você cortar um grupo de estudos. Oi? Tá, não, tá gravando. Tá gravando. Eu ia falar, eu posso falar que não gostava de Olha só, pessoal. Seguindo a linha do que a gente vai fala daquele grupo da fofoca lá. Falei. Bom, seguindo aqui a orgânica, que é o que eu vou focar com vocês nesse primeiro momento, tá? Eu vou ter que dar uma acelerada, infelizmente, porque é um intensivão. Então, nem tudo que vai estar no slide eu vou conseguir detalhar para vocês, tá? Então, aí fica aqui o convite, em alguma dúvida de algum exercício que vá ter no slide, vocês me chamem no privado para a gente tirar essa dúvida, tá? Então, olha só, eu tinha colocado aqui, mas eu vou ter que dar uma pulada, porque a gente perdeu alguns minutinhos de aula, né? Uma questãozinha que vai ficar de tema de casa para vocês, junto com as questões que eu entreguei aqui, tá? Então, vocês olhem em casa com calma e depois a gente conversa na semana que vem sobre esta questão, tá? Vamos entrar na nomenclatura básica? Sim! É sobre isso! Então, olha aqui. Meu jovem querido amado do coração, tu tem que ir para a tua provinha dominando a classificação da cadeia carbônica e a nomenclatura. Quando eu penso na nomenclatura, o que é o básico? O básico é tu ter um radical na frente, mais o prefixo, mais um infixo e mais um sufixo. Fechou? Quem é o teu prefixo? É o número
Luiz, te atenta aqui comigo. É o número de carbonos da cadeia principal. O que vai estar relacionado ao infixo? A tipo de ligação. E o teu sufixo ao hidrocarboneto ou grupo funcional. A que função orgânica pertence, tá? Função orgânica. Então, cada uma dessas partes do nome, a gente consegue identificar dando o nome aos bois, tá? Então, pensando no número de carbonos, eu tenho que lembrar que para um carbono é MET, 2 ésteres, prop, but, pent, hex, hept, oct, non e dec. Sabendo dessa ideia, já vocês estão super mandando bem, tá? Até aqui tudo bem? Tem uma grande novidade, imagino eu, né? Quando eu tenho um tipo de ligação, eu vou ter aqui no meio, né, no recheio do nome, o que é? Quando for só ligação simples, an. Quando eu tiver ligação dupla, em. Quando eu tiver tripla ligação, in. E quando for duas duplas ou duas triplas, eu tenho que botar o di na frente do em e o di na frente do in. Se eu tiver três duplas, três triplas, tri-em e tri-in, tá? Que é mais incomum isso acabar acontecendo. Muito bem. Pensando no sufixo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o que vai me dizer exatamente o que é. Se é um hidrocarboneto, vai acabar com O. E aí, se for um álcool, ol, um aldeído, al, uma acetona, ona, e assim sucessivamente. A gente vai passar por todas essas. Fechou, turminha? Muito bem. Bom, caso o composto tenha cadeia fechada, a gente tem que adicionar o quê? A palavra ciclo no nome. Então, na prova da Católica, que traz muita identificação, né? Se é uma cadeia fechada, aberta, saturada, insaturada, ramificada ou normal, se ele quer uma cadeia fechada, já olha para a nomenclatura, se não for dado o desenho, né, da estrutura, para ver se é um ciclo ou não é um ciclo, para te direcionar e ir eliminando as alternativas para tu ganhar esse tempo na tua prova, tá? Muito bem. A gente também vai ver agora bastante aqui para frente a questão da numeração. Dá para numerar de qualquer jeito, sim ou não? Claro que não. A gente tem que levar em consideração alguns critérios para fazer essa numeração, tá? Então, ó, no caso de existir mais de uma insaturação e mais de uma possibilidade de ela estar na cadeia, a gente tem que indicar. Então, dá uma aumentada para mim no zoom ali da imagem, por favor. Mais um pouco. Aí tá bom. Então, olha só. Nesses três casos aqui, eu tenho 13 hidrocarbonetos, certo? Se eu analisar este primeiro caso aqui, vocês podem observar que o número 1 e o número 2, eles foram colocados para este lado, iniciaram aqui. Por quê, turminha? Porque existe uma regra que diz, tu tens que começar a numeração quando tu tens uma cadeia carbônica com insaturações mais próximo desta insaturação, tá? Neste primeiro momento, vocês têm que saber isso. Neste outro caso aqui, por que eu comecei aqui e não comecei aqui? Porque deste lado de cá, eu tenho uma insaturação mais próxima. Nesse caso aqui, tanto faz ou não? Então faz. 1 e 5. Eu fico com... São 6 carbonos no total. Hexa 1,5 de eno. Se eu começar do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Não vou ficar com hexa 1,5 de eno? Então, tanto faz, tá? Uma coisa que... Não sei se nesse aqui que ele vai falar. Não posso. Tira para mim do Zoom agora, por favor.
Talvez mais para frente ele vai falar. Mas olha aqui, ó. Essa numeração é indicada pela extremidade mais próxima das insaturações. Isto é, as ligações duplas devem ter a menor numeração possível, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um composto assim, ó, 1,2 dimetil etanol, eu vou mudar a cor daqui porque eu não sei se vai aparecer aí. Pode ser. Qual que tá certo? O dimetileptanol, onde foi tirado o H da palavra etanol, aqui eu tirei o H. O 1,2 dimetil etanol, deixando o H no nome, e grudado na parte relacionada ao radical, né, a ramificação, ou 1,2 dimetil tracinho etanol separado. É a última. Não, todas não estão certas. A primeira não está certa. Oi? A primeira não está certa. A última está certa. Eu acho que eu vou pela última. A letra A, a letra B ou a letra C? Dimetileptanol. Ah. Não, a da Não, segunda. dimetil, é que eu botei duas vezes a palavra. Ah, tá. Perdão. Sorry. Peraí. Dimetil etanol. Já vai estar. Não, isso que é o bom. Já vai estar escrito na tua prova, tá? Mas turminha do meu coração, o correto é a letra A, tá? Não se usa mais o H, muito embora tu vai encontrar bastante isso nos exercícios de vestibular, né? Nos livros mais antigos. É isso que está dizendo aqui nesse trechinho com a letra pequena, tá? Não se usa mais, só vai usar quando não tiver opção, né? Que quando vir a primeira palavra for com H, daí tu vai usar. Mas, em outros contextos que o H, a palavra hexano, hexanol, heptanol, vier depois, grudada com isso aqui, ó, que nem está acontecendo aqui, tu tira o H fora e tem que deixar grudado, não se usa espaço, tá? A letra A é a alternativa mais não, é a alternativa correta. Eu achei que é essa aqui. É que no vestibular normalmente vem pagar. Né? Vai te dar um olhar, exatamente. Eu só quis trazer esse olhar, nem vou focar nisso, talvez tenha algum errinho, até da minha parte, em relação a isso, em algum slide, porque ele tá falando sobre isso aqui, tá? Muito bem. Diminui um pouquinho. Aí. Não, acho que agora foi. Só dá um clique aí. Aí. Tá. Então, a gente viu a questão da visão geral em relação à nomenclatura, e agora focando aqui, né, no tal do radical. E aí já te conto que na tua prova da Católica, etil, isopropil, propil, metil, são eles que tu tem que saber para a tua prova, de cor e salteado, tá? Já caiu questão da Católica só para identificar as ramificações? Então, ele te dava um composto grande com ramificações e pedia para tu marcar a alternativa, tá? Tá aí nessa lista de exercícios. Nem sempre o isopropil vai ficar bonito assim de visualizar. Então, tu tem que ter um olho bem treinado para isso, tá? E aqui quero que tu não confundas o fenil com o benzil. Qual é a diferença de um para outro? Exatamente.
Então, eu tenho a cadeia principal aqui e as ramificações saindo para cima e para baixo. Quando eu tiver um anel aromático ligado direto na cadeia, ali vai ser fenil. Quando eu tiver um intermediário entre o anel aromático e a cadeia principal, aí vai ser um benzil. Se tiver embaixo também, mas por algum caso. Como assim? Se tiver primeiro, tipo, a primeira cadeia, o anel aromático e depois o CH2. Se tiver aonde? Se a Cadeia cadeia aromática aromática estiver direto com a cadeia principal e depois vier o CH2 ligado ao benzil. Mas Sim. ela tá ligada na cadeia. Nesse caso aqui, de tá, diz assim, Só tiver invertido, sim, diz isso aqui, ó. Vamos ver se é isso. isso aqui. É. Eu acho que não. Eu acho que ali é um toluíno. Mas vou confirmar para ti. Tá? Porque ele tá ligado de forma diferente, tá? De convir, né? Sim. Ele não. Aqui tu tem só o fenil, aqui tu tens o CH2 e aqui tu tens um anel aromático, o CH3 poderia estar aqui, poderia estar aqui. E se for CH2? Não tem como ser CH2. Ah. Assim? Sim, não, tá. Não tem porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Tá? Acho que pode, me parece que é um toluíno, mas não tenho bem certeza, vou ter que confirmar para ti, tá? Então, para tua provinha aqui, ó, tu tens que saber esse daqui e esse aqui e esse aqui. Esse aqui é legal lembrar que o etenil, né, que é uma ramificação que tem uma insaturação no meio, é muito conhecido como um vinil, tá? E é o vinil do disco de vinil. Faz sentido, tá? É um dos compostos que tem na produção do disco de vinil. Tá, turminha? Muito bem. Quando a prova, tipo, der um nome, e aí tem que marcar na alternativa da TT, na marca da católica, que dá a fórmula, aí não tem jeito, você vai ter que fazer desenho de todas as fórmulas, para saber qual que ela tá pedindo. Depende, o que tá pedindo? E, por exemplo, ela dá o nome, tipo assim, eu quero um... Não vou enganar, não vou. Tem a 2, não é? Acho que é. Sim, gente, ali, ó, na questão 2, peguem a folha aí. Ó, usa essa aqui. Não é a 2. A questão 2 que eu entreguei hoje, tá? Ali tu tem que identificar quem é a ramificação. As ramificações. É a 3. Tu não colocou Não, é a 13. Eu coloquei tudo. Ela falou assim, não, ela mandou semana passada. mandou semana passada. Sim, mandei tudo. Não, é a 13. A Já 13 olha. fala, indica que ela representa um álcool e um heteracíclico saturado. E aí Só um dá. pouquinho. Pois é, essa daí eu tenho que eu acho que Ele tá online, Antônio, né? Uhum. Antônio, abre o material que eu botei ali no WhatsApp, por favor, tá? Só comentando rapidamente, a questão 2, eu entreguei impressa, tá, Antônio? Tu pode pegar aqui com o pessoal do portal. A questão 2, tu vai identificar quem são as ramificações, tá? E a questão 13, para as fórmulas moleculares a seguir, indique aquelas que representam um álcool e um heteracíclico saturado. Sim, a gente vai ter que abrir a estrutura. A gente tem que dominar bastante a nomenclatura, tá? E na católica, como é online, tu pode ter uma folha para te fazer isso? Pode E, ser. por exemplo, se tá por exemplo, pede ali para essa fórmula aí, eu tenho que saber montar ela, sabe? Eu posso passar ela por uma folha para poder montar? Eu acho que tu pode usar a folha, uma folha em branco. Não sei se é mais de uma ou não. Pode ter mais de um. Pode. Só que não pode ter isso aí, sempre Uma tem que vez- ter uma cola. Tem que ter como rabisco. Não, sim, eu entendi. Mas, por exemplo, assim, ó, tá? Tem essa questão, nessa daqui, e aí
Ele tá pedindo aqui a forma de contar. Eu fico com muita dificuldade de contar pelo computador. Será que se eu fizer isso na folha? Não, tu pode usar. Só que eu acho que tem que ligar a câmera, né? Sim. E mostrar o seu quarto. Esse tipo de coisa. Mas aí tu usa a folha. Ah, tá. Que não vou presenciar. É para economizar dinheiro, né? Eu acho que eles fizeram um contrato. 5 anos de contrato. 5 anos. Enfim, tá? Então, ó, marquei os mais importantes para vocês. Cuidem para não confundir o isopropil com o propil, pessoal. 2 dicas que eu dou, tá? Se vocês analisarem, no caso do propil e do iso, o CH é o que está sendo ligado aqui na cadeia principal, tá? No caso do isopropil. No caso do propil, quem é que está ligado à cadeia principal? É um CH2. Tem uma baita diferença aí, tá? Ambos têm 3 carbonos na estrutura, né? Aqui, 3, aqui, 3. Só que, quando eu analiso aonde que a ramificação está ligando na cadeia principal, neste caso aqui, é num CH e aqui num CH2. A explicação de por que ele é isso é porque ele é um carbono sedimentário. Não, não é essa. Ele é iso porque ele tem isso aqui, ó. Um CH3 aqui e um CH3 aqui. Aham. Aí dá essa ideia do iso, né? Só que se tu olhar a questão 2 da católica, não tá muito bonito o isopropil ali. Por isso que tu tem que ter o olho treinado. Por isso que eu evito de ficar enfatizando para vocês. É que nem o isobutil, tá vendo? Ó, CH3, CH3. Ah, sim. Eu evito. Por quê? Porque eu já me deparei, já decorei essa questão. E aí o aluno que não tem um olho muito treinado, ele não vai ter facilidade de enxergar na questão 2, viu, Antônio, ali do material, que isso aqui que o que está ali é o mesmo que está aqui. Aí te guia pelo CH, tá? Sempre ajuda a identificar também. É que, tipo, eu penso em iso e em isolado, porque ele sempre fica, tipo, os carbonos todos do ladinho, o propil só fica, tipo, uma corrente. Ah, boa. Aí eu acho válido. Eu gostei, só pra lembrar. Eu acho válido, tá? Vocês podendo usar os artifícios que vocês queriam na mente a favor de melhor. Vamos dar uma aumentada aí. Isso. Então, vamos pensar agora num contexto em que eu vou numerar esta cadeia e dar nome a esta cadeia, né? Então, percebam que eu tenho do 1 ao 8 na cadeia principal, tá? E por que que eu não vim daqui e dobrei, né? Porque se eu fizesse isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu deixaria de fora aqui ficaria o carbono 6, tá? Eu deixaria de fora um monte de coisa e eu sempre tenho que ir em busca de uma cadeia principal que englobe o maior número de carbonos. Por isso que faz sentido eu pensar em fazer isso aqui, em seguir do 1 ao 8 para cá. Porque desta forma eu englobo o maior número de carbonos. Tá? É esse o objetivo. Englobar o maior número de carbonos, sempre, sempre, sempre. Bom, feito isso, englobando, aí tá, já entendi onde é que está a minha cadeia principal. Agora eu tenho que pensar por que lado eu começo a numeração. Eu vou começar desse lado ou eu vou começar deste lado? A gente já tomou um baita spoiler e viu que a gente começa a numerar daqui, da esquerda. Então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se eu começasse do outro lado, tá? A minha primeira ramificação, ela ia aparecer lá no carbono 4. Se eu começasse a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, aqui eu teria uma primeira ramificação. Então, como deste lado de cá me proporciona uma primeira ramificação já no carbono 3, eu opto por começar deste lado. Deu para pegar a visão, turminha?
É daqui que eu vou começar, porque já no carbono 3 eu já tenho ramificação ali, tá? Diferentemente de lá. Se eu começar de lá, eu vou cair aqui. Então, ó, já sei qual é a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia principal e já sei que lado eu começo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar nome aos bois, né? Então, eu tenho no carbono 3, 2 metis, no carbono 4 eu tenho um etil, e no carbono 5 eu tenho o quê? Um isopropil, tá? Isso aqui é um isopropil. Lembra do CH que eu falei para vocês? Isso é um isopropil. Então, eu tenho 3 ramificações. Tá, então eu tenho carbono 3, 2 dimetil. Eu tenho no carbono 4, um etil. E eu tenho no carbono 5, um isopropil. E aí pergunto para vocês, como é que eu escrevo isso? Quem vem primeiro na ordem? É por ordem alfabética, muito bem, Duda. Então, ó, num primeiro momento, se tu não te lembra, tu poderia cair em tentação e começar por aqui por causa do D, né? Porque o D vem antes do E e vem antes do I no alfabeto. Só que isso aqui que está na frente, o D, eu não levo em consideração na hora de dar o nome. O nome em relação à ordem alfabética, tá? Então, eu vou ter que analisar esse M, este E e este I, que é referente ao nome da ramificação de fato. Então, o primeiro vai ser um etil. Então, eu vou ter o 4 etil. Depois, o I ou o M, vem? Oui. O I, né? 5 isopropil. Depois, o 3. E depois, ó, nem tenho, ó, a tendência que a mania que eu tenho de botar para cima tudo. São 8 eoct, né? E aí? Faz sentido para vocês? O prefixo é 8 carbonos. 8 carbonos é OT. O infixo, eu só tenho carbonos, só ligações simples entre os carbonos. Então, é AN. E o sufixo é O, porque é um hidrocarboneto. Tranquilo, turminha? Então, eu vou ter o 4-etil, porque lá no carbono 4 tem um etil, 5 isopropil, 3,3 dimetil, octano. Percebam que eu deixei conectadinho aqui, uma coisa da outra. Foi? Difícil? Que coisa pior, né? Então tá. Deixa eu apagar aqui para não pegar no próximo slide. O azulzinho é meio ruim de apagar. Tá. Então, olha lá. Aqui tá um baita lembrete para vocês que vocês não podem esquecer. Lembre-se de que a cadeia principal ela deve conter, na ordem de prioridade, as insaturações quando houver. Então, na tua cadeia principal, tu tem que englobar as insaturações, tu tem que englobar o maior número de átomos de carbono, que há pouco eu estava enfatizando isso, e o maior número de ramificações, tá? Então, vai aparecer mais para frente algumas coisinhas que vai fazer a gente colar a placa do cérebro, para tentar ficar na dúvida, tá? Para a gente desmistificar algumas coisas. Tá? Então, dito isso, eu pergunto para vocês, por que Deus? Olha o The Voice me entendendo. Por que esse aqui está correto e por que esse aqui está errado? A primeira tem duas ramificações E a outra tem uma, né? Em ambas eu vou ter 6 carbonos na cadeia principal, tá? Eu sei que não está em alta definição, mas é do 1 ao 6. Aqui do 1 ao 6. Então, ambas eu englobei o mesmo número de carbonos na cadeia principal.
Só que esta está correta porque, neste caso aqui, a forma como eu selecionei a cadeia principal, eu possibilito ter um maior número de ramificações. Isso é uma escolha que vocês têm que fazer na provinha de vocês, tá? Englobem o maior número de ramificações sempre possível. Muito bem. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Pode dar um bom zoom aí. Mais um pouquinho. Aí, boa. Desce. Aí. Então, percebam que aqui está indo do carbono 1 ao carbono 5. Começou desse lado, porque temos uma ramificação no carbono 2. Então, vai ser um 2-metil pentano. Viram que o metil pentano está conectadinho, não tem tracinho entre eles. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter no carbono 2 e no carbono 5, um metil e outro metil. Então, é 2,5 dimetil hexano. Tirei o H fora, que é o que tira. Prof, se eu começasse daqui para cá, daria no mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Daria no mesmo, né? No 2,5 eu seguiria tendo um 2-metil. Pode baixar. E aí, aqui, para complicar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Percebam que o que eu tenho aqui, né? Por onde eu começo? Pode dar um zoom. Por onde eu vou começar? Nessa estrutura aqui. Eu começo daqui. Se eu começar daqui, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4. Não. Poxa, mais perto da insaturação. Eu tenho que priorizar começar mais perto da insaturação. Então, aqui por cima não rola. Se eu vir aqui por baixo, 1, 2, 3. Melhorou. Mas ainda não dá para melhorar. Se eu vier daqui, 1, 2, 3. Se eu vier daqui, 1, 2, 3. E se eu vier daqui, 1, 2. 1, 2. Então, no primeiro momento, eu posso pensar, nossa, ali tá supimpa, né? Então, o que eu vou ter? Se eu fizesse isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria 6 carbonos. Não sei se vocês estão visualizando, mas a ideia para mostrar para vocês é a seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começasse daqui, aí eu teria uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Eu tenho uma menor numeração em relação à insaturação, começando daqui. Só que aí eu tenho que lembrar que eu preciso, sempre que possível, englobar um maior número de carbonos na cadeia principal. Tem como englobar mais? Como, turminha? Começando aqui de cima. Começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é aquela outra. Então, oi? Mas aí não ficaria no terceiro ali? Fica no terceiro. Mas é uma escolha que tu tens que fazer. Ou tu opta, uma escolha vai estar certa, a outra escolha vai estar errada, tá? Se tu optar priorizar a insaturação com um menor número, pensando no número 2, tu tens na cadeia principal 6 carbonos. Isso é uma escolha. Outra escolha, eu vou priorizar englobar o maior número de carbonos. Em contrapartida, eu perco, ao invés de ser ao invés da insaturação estar no carbono 2, vai estar no carbono 3. Qual que é a escolha certa? Aqui vocês optam pelo maior número de carbonos. Tá? Viram que a gente às vezes, tô dominando orgânico. Mas aí toma aquela cravadinha, de leve, tá? Tá certo vocês escolherem a opção que engloba mais carbonos na cadeia principal, tá? Então, olha só.
E além disso, né? Olha que interessante. Escolhendo dessa forma, tu fica com quantas ramificações? 3. Escolhendo 7 carbonos na cadeia principal, tu vai ficar com 3 ramificações. Tá? Uma no carbono 2, outra no 3 e outra no 5. Exatamente o nome que está aqui, 2,3,5 trimetil hept, porque são 7 carbonos. 7 carbonos, hept. E no carbono 3, tu tens uma insaturação. Então, é trimetil hept 3-eno. Tá? Se tu escolhesse aquela primeira opção, o que aconteceria? Além de tu englobar um carbono a menos, ficando com 6, tu fica só com 1 e 2 ramificações. Não é tão barbadinho assim, né? Tem que cuidar na análise que vocês vão fazer em cima disso. Tá, turminha? Deu para pegar essa visão mais geralzona? Vamos lá. Muito. Até que horas vamos? 7h30. Ah, é muito rápido, né? Tá, meus amados. Olha só, faltou só um slide, que é outro. Pode diminuir para mim, por favor, Manuzinha. É só mais exemplos, tá? Então, a gente segue semana que vem, ok? Aí fica mais exemplos, já tá lá para vocês analisarem. Fechou? Fechou. Muito obrigada por hoje. Ainda que passa voando. Antônio, vou deixar para ti a folhinha aqui no portal.